O bilionário apareceu sem avisar na casa da empregada. O que ele viu ali dentro fez com que tomasse uma atitude que a noiva jamais imaginaria. Essa história começa numa festa de gente rica, mas termina de um jeito que ninguém esperava. Sob lustres de cristal e taças de champanhe tilintando, o bilionário Rafael Andrade anunciou seu noivado com a mulher que todos chamavam de perfeita. Mas no corredor silencioso atrás do salão principal, sua empregada Camila estava sozinha, com as mãos tremendo e os olhos vermelhos de uma noite que ela achava que ninguém tinha notado. Rafael notou. 2 dias depois, sem conseguir explicar por que não parava de pensar nela, ele foi até o apartamento dela sem avisar. O que encontrou atrás daquela porta não tinha nada a ver com luxo e tudo a ver com sobrevivência. Um cômodo gelado, uma criança doente, um segredo que sua noiva nunca quis que ele descobrisse. Quando saiu daquele apartamento, Rafael Andrade já não era mais o mesmo homem. E o que ele decidiu fazer a seguir despedaçaria tudo o que sua noiva pensava controlar. Fique comigo, porque essa história está só começando. Oi, gente. Bem-vindos de volta. Antes de começarmos, me conta, de onde vocês estão assistindo hoje? Deixa nos comentários. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. Se essa é a primeira vez que você aparece por aqui, aproveita e se inscreve no meu canal, porque toda semana trazemos uma nova história emocionante como essa. E pode confiar, essa aqui tem uma reviravolta no final que vocês não vão prever. Então fiquem até a última palavra. Agora vamos voltar para a noite em que tudo começou a mudar. A mansão brilhava como se tivesse saído de um sonho. Cada janela da propriedade de Rafael Andrade ardia em dourado naquela noite. E o som de um quarteto de cordas ao vivo flutuava pelo terraço de mármore, onde 260 dos convidados mais ricos de São Paulo bebericavam champanhe sob um dossel de orquídeas brancas. Era a noite em que Rafael Andrade, de 39 anos, um dos incorporadores imobiliários mais poderosos do país, anunciaria seu noivado. Sua noiva, Bianca Salgado, de 29 anos, circulava pela multidão como se tivesse nascido para aquilo. Maçãs do rosto marcadas, um colar de diamantes que custava mais do que a casa da maioria das pessoas, um sorriso que nunca chegava aos olhos quando as câmeras não estavam apontadas para ela. Ao amor, disse Rafael, erguendo a taça na escadaria do terraço. A mão de Bianca se entrelaçou à dele. E a um futuro que eu nunca pensei que teria. A multidão explodiu em aplausos, flashes, gritos de festa. Lá no fundo, um fotógrafo de uma revista de luxo capturou o instante do ano. Ninguém reparou na mulher parada perto da entrada da cozinha, uma bandeja de prata equilibrada no antebraço, observando a cena com uma expressão que ela apagou rapidamente do rosto. Seu nome era Camila Ferreira, 26 anos, governanta particular de Rafael havia 1 ano e meio. Ela trabalhava naquela festa desde as 6 da manhã até quase meia-noite, enchendo taças, trocando guardanapos, sorrindo educadamente para convidados que nunca sequer perguntaram seu nome. Ela não estava chorando por causa do noivado. Repetia isso para si mesma enquanto carregava a bandeja de volta à cozinha. Estava chorando porque os pés doíam, porque as costas doíam, porque não comia desde o café da manhã. Quase conseguiu acreditar nisso. Camila. A voz era afiada, cortante, inconfundivelmente de Bianca. Camila se virou e a encontrou parada na sombra do corredor da despensa, braços cruzados, o sorriso caloroso de anfitriã completamente desaparecido. Sim, senhora. As taças de champanhe da mesa 6 estão manchadas. Resolva isso. E quando terminar, não quero te ver perto do terraço de novo hoje. Os convidados estão reclamando de funcionários circulando à vista. A garganta de Camila se fechou. Claro, desculpe. Bianca a estudou por um segundo longo e gélido, do tipo que fazia Camila se sentir menor do que já se sentia. Depois, quase como um comentário à parte, Bianca acrescentou: "E arruma essa cara antes de voltar lá fora. Parece que você andou chorando. É constrangedor." Ela se virou e voltou para a luz e a música, deixando Camila sozinha no corredor escuro. Camila encostou a palma da mão na parede fria e fechou os olhos. Pensou na filha Sofia, de 4 anos, sozinha em casa com uma vizinha, porque Camila não tinha como pagar uma babá para um turno de 12 horas.
Pensou no aluguel que venceria em 3 dias. Pensou no segundo emprego que vinha pegando nos fins de semana só para manter as contas em dia. Ela não achava que alguém a tivesse visto. Estava enganada. Rafael Andrade tinha se afastado da própria festa de noivado por exatos 70 segundos, escapando pelo corredor dos fundos para fugir do barulho, quando viu a cena. O olhar gelado de Bianca, as mãos trêmulas de Camila, o jeito como ela se encolheu de leve, como alguém acostumada a ser tratada assim. Ele não ouviu as palavras, mas não precisava. Havia algo no modo como Camila estava ali, invisível, exausta, se segurando com o que parecia ser o último fio de dignidade que lhe restava, que o deteve de um jeito que nenhum dos 260 convidados lá fora conseguiria. Rafael, aqui está você. Bianca apareceu ao seu lado instantes depois, enlaçando o braço no dele, toda calorosa outra vez. Todo mundo está perguntando por você. Vem. Me dá um segundo, ele disse baixinho. Olhou para o corredor. Camila tinha ido embora, mas a imagem ficou com ele pelo resto da noite. Durante os brindes, durante os bailes, durante a mão de Bianca pousada com ar de posse em seu braço, enquanto o apresentava a doadores e sócios, como se ele fosse um troféu que ela finalmente tivesse conquistado. Ela continuava pensando no rosto da governanta. Não sabia por quê. Disse a si mesmo que não era nada. Uma funcionária cansada tendo uma noite ruim. Acontece. Ele pagava bem a sua equipe, não pagava? Mas alguma coisa pequena e incômoda tinha se alojado no peito dele, e ela se recusava a ir embora. 2 noites depois, ainda incapaz de se livrar daquela sensação, Rafael fez algo que nunca tinha feito nos 18 meses em que Camila trabalhava para ele. Procurou o endereço da casa dela. Disse a si mesmo que era só para checar como estava uma funcionária. Essa foi a mentira que Rafael repetiu para si próprio enquanto sentava no banco de trás do carro, vendo as torres de vidro do centro de São Paulo darem lugar a ruas mais estreitas, calçadas rachadas e prédios que não recebiam uma demão de tinta havia décadas. Bastou um telefonema ao RH para conseguir o endereço de Camila. Levou consideravelmente mais tempo para admitir a si mesmo por que queria aquilo. Senhor, tem certeza disso? Perguntou Nelson, seu motorista, com cuidado, olhando para ele pelo retrovisor. A gente podia simplesmente ligar para ela. Preciso ver com meus próprios olhos, disse Rafael. O que ele não disse foi que os números não tinham fechado direito na cabeça dele. Naquela tarde, antes de sair do escritório, tinha puxado a folha de pagamento da casa por puro instinto incômodo e encontrado algo estranho. A carga horária de Camila tinha sido reduzida silenciosamente em quase 1/3 nos últimos 2 meses. O salário dela caiu junto. Não havia bilhete, não havia explicação, nenhum pedido da própria Camila. Só uma assinatura autorizando a mudança. A assinatura de Bianca. Rafael ainda não tinha confrontado ela. Queria entender primeiro. O carro parou em frente a um prédio de 5 andares sem elevador, com um interfone quebrado e uma luz de escada que piscava fraca contra o entardecer. Não tinha nada a ver com o mundo em que Rafael vivia. Sem mármore, sem porteiro, sem calor saindo por trás de portas pesadas de madeira. Ele subiu 3 lances de escada sozinho, o casaco caro de repente parecendo absurdo naquele corredor estreito, e parou diante do apartamento 3B. Conseguiu ouvir algo antes mesmo de bater. Uma vozinha tossindo. Uma voz de mulher, baixa e calmante, tentando disfarçar o medo por trás dela. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. Só respira pra mim, tá? Inspira e expira. A mão de Rafael pairou sobre a porta. Ele bateu. Houve uma longa pausa. Passos arrastados. O clique da corrente de segurança. Quando a porta se abriu, Camila estava ali, num moletom cinza desbotado, cabelo preso, olhos arregalados de descrença e algo próximo do pânico. Senhor Andrade? A voz dela falhou. Aconteceu alguma coisa? Eu devia ter ligado antes, disse Rafael rapidamente. Desculpa, só queria ver como você estava. Atrás dela, a vozinha tossiu de novo. Dessa vez seguida de um choramingo. O rosto de Camila mudou na hora. A educação de guarda se rachando em pura exaustão. Ela olhou por cima do ombro, depois para ele, presa entre 2 mundos, colidindo do pior jeito possível. Agora realmente não é um bom momento,
Ela disse baixinho. Por favor. Eu explico tudo amanhã. Prometo. Camila. A voz de Rafael era gentil, mas firme. Isso é uma criança? O silêncio dela respondeu antes que ela pudesse. Por favor, não conta para a senhora Salgado. Ela sussurrou de repente, a compostura se desfazendo. Por favor. Eu sei que não posso. Eu sei que não está no meu contrato trazer trabalho para casa tendo uma filha para cuidar. Eu só. Ela não sabe. E se descobrir que eu tô tendo dificuldade de dar conta das duas coisas, ela vai. Camila, para. Rafael ergueu a mão. Eu não ligo para contrato agora. Sua filha está doente? Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, que claramente ela vinha segurando havia horas, talvez dias. A febre dela vem subindo desde de manhã, ela admitiu. Eu faltei no meu segundo emprego para ficar com ela, mas não posso pagar a consulta de urgência até sexta. E o aquecedor está quebrado há 8 dias porque eu não consegui cobrir o conserto e o aluguel no mesmo mês. E eu só. A voz dela quebrou de vez. Eu não queria que ninguém soubesse, ela sussurrou. Principalmente você. Rafael ficou parado, congelado na soleira de um apartamento mais gelado que o ar de julho lá fora, olhando para uma mulher que passara 1 ano e meio, servindo champanhe nas festas dele, enquanto desmoronava silenciosamente numa casa sem aquecimento. Atrás dela, por uma porta entreaberta, ele conseguiu ver uma pequena forma enrolada num cobertor fino sobre um sofá de segunda mão, as bochechas afogueadas de febre. Algo no peito de Rafael Andrade se deslocou de forma permanente naquele instante. Me deixa entrar, ele disse baixinho. Por favor. O que aconteceu depois, nem o próprio Rafael entendeu direito até muito mais tarde. Ele entrou sem esperar permissão dessa vez, tirando o casaco e jogando-o, sem pensar, sobre o encosto de uma poltrona surrada. O apartamento era pequeno, impecavelmente limpo apesar de tudo, e gelado. A respiração dele quase embaçava no ar. Sofia, disse Camila suavemente, ajoelhando ao lado do sofá. Filha, você consegue olhar para mim? Os olhos da menina se abriram devagar. 4 anos, bochechas rosadas de febre, cachos escuros úmidos na testa. Ela olhou além da mãe, direto para o estranho alto parado desajeitadamente na sala. Quem é esse? Ela perguntou com a voz rouca. É um amigo, disse Camila, olhando de volta para Rafael com algo entre desculpa e medo. Rafael se abaixou devagar, do jeito que imaginava que se devia fazer com crianças, embora não tivesse filhos e nunca tivesse particularmente desejado ter até aquele exato segundo. Oi, Sofia, disse ele. Fiquei sabendo que você está tendo uma noite difícil. Sofia o estudou com a honestidade sem filtro que só crianças têm. Seu casaco é bem bonito. Ela sussurrou antes que outra tosse sacudisse seu corpinho pequeno. Rafael não sorriu, embora algo em seu peito doesse. Ele tirou o celular do bolso. Vou ligar para o meu médico, disse, já discando. Doutor Bittencourt, ele chega em 15 minutos. Senhor Andrade, por favor, eu não posso pagar. Você não vai pagar nada, disse Rafael, a voz sem espaço para discussão. E o aquecedor vai ser consertado hoje à noite. Vou mandar alguém aqui dentro de 1 hora. Camila ficou parada, congelada, olhando para ele como se não confiasse no chão sob os próprios pés. Por que você está fazendo isso? Rafael fez uma pausa. Era uma pergunta justa. Ela mesmo ainda não tinha bem a resposta. Porque 1 ano e meio atrás, eu contratei alguém para ajudar a cuidar da minha casa. Ele disse devagar. E em algum momento no meio do caminho, eu esqueci que ela era uma pessoa com uma vida fora daquilo. A culpa é minha. Enquanto esperavam o médico, Rafael sentou na beira de uma cadeira de jantar desemparelhada, e Camila, exausta além do ponto de compostura, finalmente deixou a verdade escapar baixinho, como algo que ela vinha carregando sozinha por tempo demais. Começou há uns 2 meses, ela admitiu, sem encarar os olhos dele direito. Eu estava saindo da ala leste tarde da noite, depois de fechar a cozinha, e vi a senhora Salgado no jardim. Ela não estava sozinha. Rafael ficou muito quieto. Como assim? Não estava sozinha. Tinha um homem. Eu não reconheci. Eles não estavam, não era nada inocente, senhor Andrade. Eu dei meia volta e fui embora antes que qualquer um dos dois me visse. Mas na manhã seguinte a senhora Salgado me chamou na sala dela. As mãos de Camila se torceram no colo. Ela disse que minha carga horária ia ser reduzida,
que a casa precisava cortar custos. Ela nunca disse diretamente, mas eu entendi. Ela estava garantindo que eu não tivesse condições de falar. E se eu contasse alguma coisa para o senhor, ela deixou bem claro que eu seria mandada embora sem carta de referência. E nessa cidade, sem referência, eu nunca mais ia conseguir trabalho. Não com uma filha dependendo de mim. O quarto ficou em silêncio, só quebrado pela respiração curta de Sofia no sofá. Rafael recostou devagar, sentindo algo frio se instalar onde antes havia calor. Ela tem te calado, ele disse baixinho, cortando seu salário aos poucos. Camila não respondeu. Não precisava. Desculpa, ela sussurrou em vez disso. Eu devia ter contado assim que aconteceu. Fiquei com medo, e eu precisava desse emprego, e não achei que alguém fosse acreditar na empregada em vez de acreditar nela. Camila. A voz de Rafael era baixa, firme, e algo nela fez com que ela finalmente erguesse os olhos. Olha para mim. Nada disso é culpa sua. Entendeu? Ela concordou com a cabeça, mesmo que os olhos dissessem que ainda não acreditava totalmente naquilo. O médico chegou 14 minutos depois. Perto da meia-noite, a febre de Sofia começou a ceder. O corpinho dela finalmente relaxando num sono de verdade sob uma pilha nova de cobertores que Rafael tinha mandado alguém comprar. O zelador do prédio, acordado por um telefonema generoso demais para recusar, deixou o aquecedor funcionando de novo antes da 1 da manhã. Rafael ficou parado perto da janela, enquanto o ar quente começava a preencher o pequeno apartamento, observando Camila ajeitar o cobertor sobre a filha adormecida, com uma ternura que ele não sentia dirigida a ninguém, nem vinda de ninguém, havia anos. Pensou na festa, nos lustres, no brinde, na mão de Bianca em seu braço, e pensou no jardim. Não vou dizer nada ainda, ele disse a Camila baixinho, já se preparando para ir embora perto das 2 da manhã. Não, até eu entender exatamente com o que estou lidando. Mas preciso que você confie em mim numa coisa. Qual? Nada vai acontecer com seu emprego. Nem sua carga horária, nem seu salário, nem seu cargo. Se alguém encostar nisso de novo, vai ter que responder a mim diretamente. Entendido? Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, pela segunda vez naquela noite. Mas dessa vez, não eram lágrimas de medo. Obrigada, ela sussurrou. Rafael balançou a cabeça uma vez, saiu para o corredor frio e já tirava o celular do bolso antes mesmo de chegar à escada. Era hora de descobrir quem, de fato, era Bianca Salgado. Nas 2 semanas seguintes, Rafael Andrade virou um homem vivendo 2 vidas separadas. Dia era exatamente quem Bianca esperava que ele fosse. Atencioso, composto, discutindo locais para o casamento e listas de convidados com a mesma precisão calma que trazia para negócios bilionários. Deixou que ela acreditasse que nada tinha mudado. De noite, construía silenciosamente um caso. Começou pelas contas da casa. O que encontrou fez sua mandíbula travar a cada novo item. Pequenas transferências, disfarçadas de despesas de eventos, passando por contas às quais Bianca tinha acesso como noiva e futura administradora da casa. Uma cobrança de hotel boutique de 4 semanas antes, a mesma semana em que, ele percebeu agora, Camila disse ter visto Bianca no jardim. Reservas de jantar para 2 pessoas em restaurantes onde Rafael nunca tinha ido. Contratou um investigador particular discretamente, através do advogado, para confirmar o que já suspeitava. O relatório voltou 3 dias depois. Rodrigo Prado, 33 anos, sócio de uma empresa de investimentos que Bianca conhecia, segundo as descobertas do investigador, desde antes de conhecer Rafael. Tinham sido vistos juntos ao menos 8 vezes nos últimos 2 meses. Hotéis, restaurantes, uma vez numa casa de praia particular que Bianca alegou ter usado num fim de semana com amigas. Rafael ficou sozinho no escritório naquela noite por quase 90 minutos, a pasta aberta sobre a mesa, encarando fotografias que confirmavam tudo e não explicavam nada. Ellie não estava de coração partido. Isso o surpreendeu mais do que tudo. Estava com raiva, uma raiva fria, precisa, de como quase tinha se casado com uma mulher que passara meses punindo silenciosamente uma funcionária inocente para proteger um segredo que nem valia a pena proteger. Pensou nas mãos trêmulas de Camila na festa, nas bochechas afogueadas de febre de Sofia,
num apartamento sem aquecimento pago em silêncio por uma mulher com medo demais de falar a verdade. Fechou a pasta. Ainda não estava pronto para expor Bianca. Não sem um plano. Não sem ter certeza absoluta de que, quando aquilo viesse à tona, sairia de um jeito que protegesse Camila completamente e fizesse Bianca responder por cada parte disso publicamente, do mesmo jeito que ela tinha construído sua reputação. Enquanto isso, outra coisa acontecia, algo mais quieto e completamente fora do planejado. Rafael se pegava passando no apartamento de Camila com mais frequência do que estritamente necessário. Dizia a si mesmo que era para checar a recuperação de Sofia, depois para ter certeza de que o aquecedor novo estava funcionando bem, até que parou de inventar desculpas de vez. Você não precisa ficar vindo aqui, sabia? Camila disse a ele numa noite, entregando-lhe uma caneca lascada de café, porque era a única coisa que tinha para oferecer. Estou bem. Nós estamos bem. Eu sei, disse Rafael, acomodando-se na mesma cadeira desemparelhada que já começava a lhe parecer familiar. Eu quero vir. Da sala, Sofia, totalmente recuperada e nada incomodada com a presença de um bilionário em sua casa, entrou correndo segurando um papel coberto de giz de cera. Senhor Rafael, olha, eu desenhei você. Rafael pegou o papel com uma seriedade normalmente reservada para contratos de sala de reunião. Boneco de palito alto, no que ele imaginou ser o casaco dele, ao lado de duas figuras menores, todos de mãos dadas, sob um sol amarelo torto. Isso é um trabalho muito bom, ele disse solenemente. Profissional, até. Sofia sorriu, como se ele tivesse lhe entregado um Oscar. Camila observava da porta da cozinha, braços cruzados frouxamente, algo suave e sem guarda cruzando seu rosto, antes que ela se recompusesse. Ela nunca teve muito um homem por perto, Camila disse baixinho, quando Sofia já tinha saído correndo de novo. O pai dela foi embora antes dela nascer. Eu não quero que ela se apegue a algo que não vai durar, Sr. Andrade. Rafael? Ele corrigiu gentilmente. Camila, eu não vou a lugar nenhum. As palavras ficaram suspensas na pequena cozinha por mais tempo do que qualquer um dos dois esperava. Você é noivo, Camila disse por fim, com cuidado, como se estivesse lembrando a si mesma tanto quanto a ele. Rafael ficou quieto por um instante. Não por muito mais tempo, ele disse. Não explicou mais. Ainda não estava pronto. Não até a festa de gala. Bianca vinha planejando aquilo havia meses. Uma celebração de noivado em traje social completo no Grande Hotel Ipanema. 390 convidados, imprensa convidada. A apresentação pública oficial do Casal Poder de São Paulo. Era para ser o momento de coroação de Bianca. Rafael já tinha decidido que seria outra coisa completamente diferente. Conforme as semanas passavam, algo que Rafael não esperava começou a acontecer silenciosamente. Nos espaços entre visitas ao médico, concertos de aquecedor e desenhos de giz de cera colados na geladeira, ele estava se apaixonando por ela. Não pela versão polida, pronta para as câmeras, de uma parceira que passara anos ouvindo que precisava ter. Por Camila. Cansada, protetora, ferozmente cuidadosa, ficando acordada até depois da meia-noite para ajudar Sofia com as letrinhas, mesmo depois de um turno de 12 horas, rindo baixinho de alguma coisa na pequena televisão, com um calor que não tinha nada a ver com a encenação. Assustava-o um pouco a facilidade com que aquilo acontecia. Mas nem todo mundo estava alheio à mudança. Você anda distraído, disse Bianca certa tarde, observando-o do outro lado do escritório com olhos calculistas e semicerrados. Distante. Está tudo bem, Rafael? Só trabalho. Ele mentiu suavemente. Bianca não pareceu convencida. E 2 dias depois, sua suspeita encontrou um novo alvo. Camila estava reabastecendo os arranjos de flores na ala leste quando Bianca apareceu na porta, braços cruzados, expressão gélida de um jeito que fez o estômago de Camila despencar na hora. Eu sei que você tem falado com ele, disse Bianca sem preâmbulo. As mãos de Camila pararam. Eu não sei do que. Não me insulte. Bianca deu um passo à frente, voz baixa e afiada como lâmina. Não sei o que você contou para ele, nem que jogo você acha que está jogando, mas entenda uma coisa bem clara. Em 2 semanas, eu me torno a mulher que comanda essa casa, permanentemente. E quando isso acontecer,
Não vai sobrar lugar nela para você. Não depois de tudo. Eu não contei nada a ele, disse Camila, o que era quase verdade. Ótimo. O sorriso de Bianca era fino e frio. Continue assim. E talvez eu considere te escrever uma carta de referência quando você sair. Me contraria. E você vai ter sorte se conseguir esfregar chão nessa cidade de novo. Ela se virou e foi embora, os saltos batendo no mármore, deixando Camila sozinha entre as flores com o coração disparado. Naquela noite, Camila tomou uma decisão. Sentou à sua pequena mesa de cozinha muito depois de Sofia ter adormecido, uma folha em branco à sua frente, e começou a escrever uma carta de demissão. Não porque quisesse, mas porque estava apavorada com o que aconteceria a ela e a Sofia se ficasse e as ameaças de Bianca se tornassem reais. Apavorada de perder tudo por sentimentos que não tinha direito nenhum de ter por um homem noivo de outra pessoa. Estava na metade do segundo parágrafo quando bateram à porta. Já passava das 9 da noite. Ela não esperava ninguém. Senhor Andrade, ela disse, abrindo a porta e encontrando Rafael parado ali, gravata frouxa, parecendo ter vindo direto do escritório sem parar em lugar nenhum. Rafael! Ele corrigiu automaticamente. Então notou o papel ainda aberto sobre a mesa da cozinha atrás dela. Os olhos dele foram até lá, depois voltaram para o rosto dela. O que é isso? Camila hesitou. Não é nada. Camila! Ele entrou, fechando a porta gentilmente atrás de si. O que é isso? Minha demissão. Ela admitiu baixinho. A senhora Salgado veio falar comigo hoje. Ela deixou bem claro o que acontece comigo se eu ficar e o que acontece comigo se ela achar que eu contei alguma coisa para você. Eu não posso arriscar, Rafael. Eu tenho a Sofia para pensar. Eu não posso perder tudo por... Por quê? A voz dele agora estava suave. Os olhos de Camila se encheram. E dessa vez ela não tentou esconder. Por você, ela sussurrou. Por sentimentos que eu não tenho absolutamente nenhum direito de ter. Rafael atravessou a pequena cozinha em 3 passos e gentilmente pegou a carta inacabada da mesa, dobrando-a uma vez e deixando de lado. Você não vai se demitir, ele disse. E você não vai perder nada. Preciso que confie em mim, só mais um pouco. Tem uma gala em 7 dias. Tudo muda depois disso. Eu prometo. Rafael, eu tô com medo. Eu sei. Ele estendeu a mão, hesitou por meio segundo, depois gentilmente colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Mas eu preciso de você lá, na gala. Não na cozinha, não com uma bandeja nas mãos. Preciso de você lá, como minha convidada. Camila o encarou sem fôlego. Eu não posso. A Bianca vai. A Bianca, disse Rafael baixinho. Não vai ser problema por muito mais tempo. O salão do Grande Hotel Ipanema brilhava naquela noite, do jeito que só dinheiro antigo sabe fazer um salão brilhar. Luz dourada derramando de 3 lustres enormes, 390 convidados em smoking e vestidos longos, câmeras de 4 revistas de sociedade diferentes posicionadas perto da entrada. Bianca Salgado estava no centro de tudo, num vestido vermelho profundo, radiante sob a atenção, absolutamente certa de que aquela seria a noite que selaria seu lugar no topo da sociedade paulistana para sempre. Ela não fazia ideia de que seria a noite em que tudo terminaria. Rafaela a encontrou perto da torre de champanhe 20 minutos antes dos brindes começarem. Você está radiante, ele disse, e falou sério, do mesmo jeito distante com que admiraria um quadro caro que já não queria mais possuir. Tem uma surpresa preparada para o brinde, disse Bianca, sorridente, sem saber da pasta debaixo do braço de Rafael. Espera só até ver. Eu também tenho uma, disse Rafael baixinho. Quando o microfone finalmente chegou às mãos dele e o salão caiu num silêncio de expectativa, 390 rostos se voltaram para Rafael Andrade, esperando o discurso tradicional. Amor, gratidão, um brinde ao para sempre. Ele deu a eles outra coisa completamente diferente. Há 6 semanas, ele começou, a voz calma, carregando facilmente pelo salão silencioso. Eu descobri algo sobre a mulher ao meu lado que mudou tudo o que eu achava saber sobre ela. O sorriso de Bianca vacilou de leve. Descobri que, enquanto planejava nosso noivado, ela também andava vendo outra pessoa, Rodrigo Prado. Alguns de vocês o conhecem.
Os olhos de Rafael percorreram a multidão, pousando por um instante num homem atônito no fundo do salão que de repente pareceu muito interessado nos próprios sapatos. Hotéis, jantares, casa de praia, tenho a documentação, se alguém tiver curiosidade. Uma onda de suspiros percorreu o salão. O rosto de Bianca tinha ficado pálido, sua compostura rachando em tempo real diante de cada câmera que ela mesma tinha convidado. Rafael, o que você está fazendo? Também descobri, Rafael continuou, erguendo a voz ligeiramente sobre a dela, que quando uma das funcionárias da minha casa, uma mulher que trabalhou incansavelmente, honestamente e em silêncio por 1 ano e meio, presenciou por acaso esse caso, minha noiva não veio até mim. Ela ameaçou essa mulher, cortou seu salário, reduziu sua carga horária a quase nada e ameaçou destruir sua reputação nessa cidade se ela algum dia dissesse uma palavra sobre isso. Tudo para proteger um segredo que Bianca deveria simplesmente ter tido a decência de me contar ela mesma. Isso não. Rafael, por favor, não aqui. Bianca sussurrou, a voz rachando, toda a fachada desmoronada. O nome dela é Camila Ferreira, disse Rafael, ignorando-a completamente. A voz firme mesmo enquanto algo em seu peito finalmente, plenamente se soltava. E enquanto minha noiva se ocupava em proteger o segredo dela, Camila trabalhava turnos duplos para manter sua filha de 4 anos aquecida num apartamento com o aquecedor quebrado, porque tinha medo demais de pedir ajuda. Na beirada do salão, perto de uma entrada lateral que Rafael tinha arranjado pessoalmente, Camila estava parada, congelada, num vestido azul marinho simples, uma mão pressionada contra a boca, lágrimas já escorrendo livremente. Todas as cabeças no salão se viraram para ela. Eu não sou o homem que se casaria com a mulher ao meu lado esta noite, disse Rafael baixinho, finalmente virando-se para encarar Bianca diretamente. Esse noivado terminou, com efeito imediato. Gostaria que você fosse embora, em silêncio, se ainda tiver alguma dignidade para preservar. O salão ficou absolutamente silencioso, exceto pelo clique suave dos obturadores das câmeras, capturando cada segundo. Bianca abriu a boca 1 vez, 2 vezes, procurando algo. Uma desculpa, um contra-ataque, qualquer coisa. Nada veio. Ela pousou a taça de champanhe com a mão trêmula, e pela primeira vez nos 2 anos em que Rafael a conhecia, ela pareceu genuína e completamente impotente. Virou-se e saiu do salão sem mais uma palavra, o vestido vermelho desaparecendo pelas portas, enquanto 390 convidados a observavam ir embora. Rafael não a viu sair. Já atravessava o salão em direção a Camila, que estava tremendo perto da entrada, sobrecarregada, incerta se tinha permissão para se mover. Você não precisava ter feito isso, ela sussurrou quando ele chegou perto. Não na frente de todo mundo. Precisava sim, disse Rafael suavemente, segurando as 2 mãos dela nas suas. Você passou 1 ano e meio sendo invisível em salões como este. Eu queria que cada pessoa aqui soubesse exatamente quem você é. E quem é essa pessoa? Perguntou Camila, a voz tremendo. A pessoa mais forte que eu já conheci, disse Rafael. E, se você deixar, alguém que eu gostaria muito de passar o resto da vida conhecendo de verdade. Não como minha governanta, como Camila. O salão, ainda observando, ainda em silêncio, pareceu prender a respiração junto com ela. A Sofia vai querer saber se isso significa que você vai ficar mais vezes pro jantar, disse Camila por fim, rindo em meio às lágrimas. Toda noite, se ela quiser, disse Rafael. E, pela primeira vez naquela noite inteira, ele sorriu como se realmente quisesse dizer aquilo. 4 meses depois, a história virou notícia por um motivo completamente diferente. Não por um escândalo, mas pela inauguração da Fundação Sofia Ferreira de Apoio à Família, uma instituição que Rafael criou discretamente para ajudar pais solteiros trabalhadores a arcar com creche, aquecimento e despesas médicas. Batizada em homenagem à menina de 4 anos, que uma vez desenhou para ele um retrato de giz de cera com um sol torto. Camila nunca mais voltou a vestir um uniforme naquela casa, mas nunca esqueceu o que era sentir-se invisível. E fez questão pelo resto da vida de que ninguém ao seu redor jamais se sentisse assim de novo. A lição aqui é simples. A bondade não pergunta o que alguém pode te dar em troca.
O verdadeiro caráter se revela em como você trata as pessoas que o mundo ignora. E às vezes a pessoa que está servindo seu café em silêncio é mais forte do que todo mundo que está aplaudindo naquele salão. Se essa história te tocou, deixa o like, comenta qual parte pegou mais forte em você e se inscreve no meu canal para não perder a próxima. Já tem outra história inesquecível chegando em breve. Obrigado por ficarem até o fim. Até a próxima.